É ex-coach, né? Autodenominado ex-coach, tá certo. É igual o Lula, ex-ladrão. Aí vocês têm que falar dele. Se eu sou ex-coach, você tem que falar que o Lula é ex-ladrão. Mas você fez isso por quê? Porque você quis chamar a atenção. O que é a economia da atenção? Eu respondo e abro a oportunidade. Mas o senhor vai responder minha pergunta, né? Já estou respondendo. O fato de você não gostar da minha resposta não significa que eu não estou respondendo. Mas é eu que faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então posso terminar? Claro. Na verdade, é uma questão de fazer perguntas. Quem matou o Celso Daniel, né? Pois é, até hoje está sem resposta. Pois é, a gente sabe, mas falar, a gente morre também, então é melhor ficar caladinho, né? Tem limite a pergunta? Que é Roda Viva? Não, tem limite de tempo a pergunta? Não tem não, você pode responder à vontade o seu, mas agora essa coisa de faz o M no Roda Viva, eu acho que é meio incabível. É a única arma que eu tenho, entendeu? Boa noite, candidato. É ex-coach, né? Autodenominado ex-coach, tá certo. É igual o Lula, ex-ladrão. Vocês têm que falar dele. Se eu sou ex-coach, você tem que falar que o Lula é ex-ladrão. Mas o senhor que é o candidato entrevistado aqui hoje, né? Então vamos lá. Sobre os cortes, queria voltar um pouquinho nisso. O senhor comentou que nunca pagou durante a campanha, certo? Na campanha? Tudo bem, só que os dois administradores da página do Discord, Cortes do Marçal, trabalham para sua empresa, a PLX. Jefferson Zantucci e Gabriel Galhardo. Queria se o senhor pudesse comentar quanto que o senhor gastou até hoje por esses cortes, mesmo seja de forma indireta. Não faço nem ideia quanto gastou. Foi um dinheiro razoável. Quanto? É assim, não faço ideia, você imagina. Tem semanas que eu aprovo 35 milhões de reais de saída de pagamento. Eu vou lá olhar quanto que gasta com isso. Isso tem um universo empresarial de dezenas de empresas. Você me pedir isso, eu tenho que ligar para o contador para pegar e não tem problema nenhum em mostrar isso. Eu sou o número 1 de lançamento na América Latina e tenho maior facilidade de ensinar, inclusive ensino. Só para você ter uma ideia, se o juiz pediu, qualquer pessoa, isso eu posso pedir o levantamento com a tabela dinâmica lá financeira, alguém me passa, está tudo certo. Eu não faço ideia quanto que gasta com isso. Só para deixar claro, 35 milhões, né, que você comentou assim mais ou menos, para os cortes, para o campeonato de cortes. Não, senhora, das empresas. Tá, eu falei que eu aprovo das empresas. Você imagina alguém que olha, saídas em dezenas de milhões, eu vou saber quanto que gastou com corte. Isso é um negócio desse tamanhozinho dentro das companhias. Que é quanto, mais ou menos? Não faço nem ideia, eu já te respondi. Porque assim, se é uma empresa sua, eles trabalham para o senhor que pagou, né? Mas não é período eleitoral, não paguei, é isso que eu estou te falando. Deixa eu só fazer Antes do período eleitoral, eu vou continuar, eu já falei, tenho orgulho de ensinar isso. Eu já cansei de fazer isso, não tem problema nenhum. Dentro da pré-campanha e na campanha não houve. Candidato, a esse respeito, a Agência aos Fatos pegou o regulamento do campeonato nessa disputa que eu mencionei, realizada entre os dias 24 de junho e 7 de julho, na comunidade Cortes do Marçal, está dito, entre aspas, o regulamento da competição exige a publicação da hashtag aí o jogo da velha, prefeito Marcal, e prevê pagamentos entre 50 e 5 mil, dependendo do número de visualizações ou volume de postagens. Não era feito pelo senhor, é isso? Acha o pagamento. O pagamento que tem lá vinculado no derrubar da conta é de antes disso, eu estou tudo bem com isso. Não tem que eu pedir para parar, porque eu sei que isso ia dar problema. Tá tudo certo. Pedro. Estou vendo o senhor falar sobre a economia da atenção e queria tocar num assunto que a sua entrevista para o Flow Podcast, o senhor disse... vou abrir aspas, tá? No processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Preciso ter um comportamento que chame atenção. No debate de ontem, o senhor foi questionado sobre essa fala, mas o senhor chamou o jornalista de militante e não respondeu. Eu entendi que o senhor quis dizer que o senhor finge ser uma coisa que o senhor não é para conquistar voto. Economia da atenção. Mas eu te pergunto, não é exatamente isso que os políticos tradicionais do sistema, que o senhor diz que o senhor é contra, fazem? Não é assim que eles fazem? Malu, você fez a mesma coisa numa reportagem que você não fez pergunta nenhuma para mim no O Globo e falou que eu quero criar um partido com o Bolsonaro. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu perguntei para o senhor. Não perguntou. Acho que se você puder mostrar a mensagem... Está aqui. Pode olhar. Eu nunca... Tá aqui. Pode olhar. O senhor negou, eu tinha minhas fontes. E aí você fez isso por quê? Porque você quis chamar a atenção. O que é a economia da atenção? Eu respondo e abro a oportunidade para você. Mas o senhor vai responder minha pergunta, né? Eu já estou respondendo. O fato de você não gostar da minha resposta não significa que eu não estou respondendo. Para o Josias, eu também respondi. Eu falei que vocês fazem esse jogo, chama clickbait na internet. Joga uma headline, destrói a pessoa e depois vê o que vai dar. Eu não vou chamar de fake news, porque eu não gosto desse termo. É uma completa mentira o que você fez em relação a mim. Eu não estou armado aqui, não estou querendo problema com você, nem animosidade. Mas olha, quando você fala que eu estou fazendo isso, você também praticou isso para ter seus cliques lá no Globo, porque eu nunca falei isso para você.
Eu nunca Candidato, passou o na senhor minha vai me cabeça. ensinar a fazer jornalismo? Não, é isso eu vou te É isso. responder naquilo que tá. você está perguntando. Eu Então, não por tenho que o senhor intenção não de ser responde? jornalista, eu sou prefeito de São Paulo, próximo prefeito. E eu quero mostrar para as pessoas que fica entalado aqui. Eu não me importo o que você publica e quero que você tenha liberdade de fazer isso. A sua versão foi registrada na reportagem. E eu estou te falando, eu quero que você prova, porque nunca passou. Você usou a expressão, o Pablo está imaginando criar um partido, e você escreveu partido de coach, eu nem sou coach. Ah, não? Não. Entendi. Olha para você ver, não sou coach, você falou que eu queria criar isso. Eu não quis criar isso. Isso é uma invenção da sua cabeça. E estou falando aqui com o maior... como funciona o jornalismo. Não, você pode fazer. Eu acho que a gente exatamente. pode se centrar na pergunta de agora, Exatamente. né? É Análise. simples, eu já Exatamente. acabei de responder. Você usou a economia da atenção. Não, você não foi isso que eu inventou um perguntei. Eu negócio. perguntei se o senhor não acha que isso é uma coisa de político tradicional, que finge que é uma coisa para poder conquistar voto. É verdade, isso que Então, o incomoda senhor todo mundo. acha que o eleitor é Malu, idiota ou vamos não? deixar ele responder. Claro que não, hein? Ué, foi o que o senhor falou. Não, se bem que É você... pra acreditar em não, quem, se então? Bem, se bem que você trouxe uma situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Porque tudo que foi feito, o roubo daquele, mais de 1 trilhão, mais de 10 processos, 9 anos de condenação, 3 instâncias, 580 dias de cadeia. Ele agora, com 2 anos, não vejo ninguém falando do rombo de 1 trilhão fiscal. Colocou 10 novos impostos. Ela só pode ser um idiota para votar na pessoa de novo. E para votar no senhor, não? Não sei, a pessoa vai ter que testar. Ela vai ter que colocar alguém diferente, alguém que é gestor, alguém que é social, que é o que eu provo. Eu faço com o meu dinheiro, não faço com o dinheiro público. O ciúme das pessoas comigo e estão tentando me parar é porque eu já faço com o meu próprio dinheiro. E eu estou de saco cheio, eu quero ajudar. Essa é uma questão minha. Eu quero continuar em paz a entrevista, mas o que você fez, eu quero deixar registrado. O que você fez foi algo que eu nunca imaginei, nunca te falei e ninguém nunca falou isso por mim e está desautorizado. Eu nunca pensei em fazer isso. Nem sou coach, nem criar partido de coach, muito menos com o Jair Bolsonaro. Eu não pensei isso. Você aproveitou da economia da atenção, que meu nome está hypado. Candidato, o senhor é coach, eu sou jornalista. Eu não sou coach, eu acabei de falar. Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu cobria o Mensalão. Quem? Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu estava cobrindo o Mensalão. Então, o senhor não vai me ensinar a fazer jornalismo. Eu não estou te ensinando, você só objetivo. Gente, vamos fazer assim, vamos rodar. Eu apurei. Apurou aonde? Com as pessoas que Quais? Fala o nome. Que fala... Bom, o nome. Senhor candidato, é por isso existe que o o senhor está Instituto no querendo Jornalismo dizer. que o senhor conhece O senhor não bem, tá que é off, entendendo. né? Não, mas tudo bem. Acho que a Assim, eu não entrevista não é acompanho sobre o isso. jornal O senhor desde 2016, é um ótimo eu não assisto coach televisão. e eu faço meu papel como jornalista. Qual que é a insistência sua em falar que eu sou coach? Tá bom, Eu já vamos rodar. falei que não sou. Amanda, por favor. Eu queria voltar a um assunto que a Malu já até começou a introduzir, a sua condenação lá de 2010 por furto, né? Na sentença, o senhor disse na Globo News que nunca oferiu lucro, que era uma relação de trabalho ali. E na sentença, o juiz fala claramente ali que o seu objetivo em participar do esquema ali era ganhar dinheiro fácil. Então, eu queria devolver para o senhor isso. O objetivo ali era esse mesmo, era ganhar dinheiro fácil? Eu ganhei um salário de R$350 e não tinha dinheiro para pagar advogado. Estou com a minha carteira de trabalho aqui, se você quiser, que você é um cara investigativo, eu te dou ela aqui no intervalo, você tira a foto dela inteira, eu vou te mostrar uma coisa, até para te ajudar nisso aí, que aí mata o assunto. Dia 1º de maio de 2003, eu tinha 16 anos de idade e a carteira estava assinada. Eu fui mandado embora desse emprego, eu era operador de áudio, e por uns 6 meses eu fui prestar serviço para essa pessoa, né, na condição, né, de confiança, de alguém que eu já conhecia. Da igreja, né? Era o pastor de jovens da época. E aí, eu, muito jovem, querendo ajudar em casa e pagar minha faculdade, entrei nisso, foi uma latada na minha vida, me envergonho de ter envolvido com esse tipo de gente. Só que na hora que acabou isso, eu fui processado, né, por longos 13 anos, isso foi assustador para mim. Você vai pegar a minha carteira de trabalho, no mesmo ano, está registrado como atendente call center. E eu fiquei quase 8 anos numa companhia. E aí, o que acontece? Se eu fosse o bandido e quisesse dinheiro fácil, eu ia arrumar serviço de carteira assinada para quê? Então, você pega meu imposto de renda, você vai ver que está ali declarado o que eu ganhei na carteira. E fui crescendo e fui um dos melhores funcionários dessa companhia. Então, eu não tenho nadinha para me curvar para bandido, eu não sou bandido. Se você investigar e achar o que eu tirei de alguém, porque os candidatos, né, de forma deselegante e desespero, porque todos caíram na pesquisa e eu estou subindo igual um foguete aqui na cidade de São Paulo. Eu estou perguntando coisa do processo, não tem nada a ver com o candidato. Mas eu estou te falando. Né? Mas é eu que faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então, posso terminar? Claro. Então, vamos lá. Eu tenho uma história de trabalho digna. Tem 13 anos da minha entrada de carteira de trabalho até a minha saída. 13 anos, certo? Os candidatos falam, você roubava velhinhas.
Eu nem sei quem são essas pessoas. Eu trabalhei para um cara, que esse cara fez isso, inclusive cumpriu cadeia, foi condenado. Eu fui prescrito porque não tinha nenhum crime na minha vida antes disso. Inclusive, eu não dei conta de ter uma defesa... O senhor prescreveu por causa da idade. É porque se você tiver antecedente, você não deixa responder, cara. Eu fiz direito para ouvir o que você está querendo me explicar. Deixa eu terminar de responder, ué. Fiquei 5 anos na academia, deixa eu te ensinar. Você tem atenuante se você não tiver nenhuma passagem antes. Eu nunca tinha passagem. Então, se você deixasse eu responder, eu ia te explicar que isso é um atenuante. Segundo, menor de 21 anos. E você sabe o que aconteceu? Se eu tivesse uma defesa técnica, se eu tivesse um Nelson Williams que está sentado aqui, eu nunca ia ser condenado nisso aí. Sabe por quê? Porque a condenação foi na primeira instância. A gente não chegou aí para o trânsito em julgado. Significa o quê? Não existe condenação transitada em julgado. Não, porque prescreveu. Por isso que eu estou te explicando. Então, eu termino a resposta te falando. Isso não vai fazer diminuir nenhum brilho. A imprensa está pegando áudio disso. Eu já não fui condenado, prescrito, e não foi nem transitado julgado. Eu estou em paz em relação a isso. Certo. Sabe, ano que vem vai fazer 20 anos disso. E todas as vezes que vocês tocarem nisso, eu vou dar uma ferida. Precisamos revisitar os áudios do Petrolão, do Mensalão, e reviver a moralização desse país. E eu te agradeço pela pergunta, Pedro. Eu trago isso à baila porque o senhor também já ensinou em diversas ocasiões que o candidato Guilherme Boulos teria relações com drogas. No Flow, na semana passada, numa hora se referindo aos seus adversários, o senhor falou, esse povo que mata os outros. O Igor até fez assim, nossa, calma, você falou, eu tenho que falar isso mesmo, tal. Me parece que quando é com o senhor fica muito sentido, se sente injustiçado, mas quando é com os outros, o senhor não tem muito cuidado. Isso não demonstra um pouco de 2 pesos e 2 medidas no trato da reputação dos outros, candidato? Na verdade, é uma questão de fazer perguntas. Quem matou o Celso Daniel, né? Pois é, Até quem? hoje está sem sabe? resposta. Pois é, Então... a gente sabe, mas falar, a gente morre também, então é melhor ficar caladinho, né? Ali é uma baixaria. Eu peço perdão para o eleitor, porque eu saio de casa pensando, hoje vai ser o dia da nobreza. Mas não tem como, eles estão desesperados, porque nunca na história da Prefeitura de São Paulo alguém está concorrendo contra a máquina municipal, estadual e federal. Sem as suas redes sociais, só com Deus e com o povo. O senhor é muito bom de retórica, o que eu estou perguntando não é isso. Eu estou perguntando se o senhor não usa, o senhor, como orador, que se gaba de ser um excelente orador, e o senhor de fato é. Se o senhor não usa de 2 pesos e 2 medidas quando o senhor cobra, que em relação ao senhor não se remexam fatos que estão documentados, são uma condenação judicial, e em relação aos outros, o senhor joga fatos no ventilador sem nenhum cuidado. É a mesma coisa que a para-choque de comunista faz. Ela fala um monte de coisa que é para eu gastar meu tempo para não atacar os outros. Que ali tem um consórcio comunista, e aí eu já respondo sua pergunta e você fica satisfeito. Um comunista com a ideologia de extrema esquerda, que eu nunca vi nenhum de vocês falando que o Boulos é de extrema esquerda. Ele é uma vergonha até para o PT. É uma derrota para o PT ter ele de aliado. Ele é extrema esquerda. Eu acho que eu pego leve demais. Nunca o Boulos será prefeito dessa cidade. Isso é uma questão pessoal. Eu jamais entraria na eleição de prefeito de São Paulo. Só que quando eu vi Sacano Salles, e aí eu vi todo mundo do mesmo lado, eu falei, esse negócio está desbalanceado, eu acho que isso pode comprometer o futuro do país. Eu fui, entrei, não sei se acompanhou, Vera, eu fiz um vídeo falando o seguinte, que se não tivesse um candidato que entenda de mentalidade, prosperidade, para tirar nosso povo da miséria e desse sequestro emocional que a esquerda colocou, em 30 dias automaticamente eu seria pré-candidato. E ninguém apareceu. Eu não estou falando que o Salles seria o melhor, não, mas o fato de perceber que Valdemar Costa Neto, que é antigo do Mensalão, fez a movimentação e pôs o Bolsonaro sequestrado nisso, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu vou entrar para atrapalhar. Mas o senhor mesmo não disse que o senhor queria entrar no PL? Eu fiz isso. Queria entrar justamente por causa do Bolsonaro. Mas já não era o Valdemar? Ele está lá a vida toda. Mas é porque o Bolsonaro que manda lá. Quando eu percebi que ele não manda, mesmo ele tendo reconstruído um partido que estava jogado às traças, eu percebi que ali não dava para entrar. O senhor também não manda no seu partido, só acabou de Ixi, falar. é isso mesmo, é por isso que eu quero, eu defendo. Bom você levantar isso, Malu. Eu defendo que aqui no Brasil seja como nos Estados Unidos, que todo candidato, se quiser sair sem partido político, que ele tenha o registro dele deferido para disputar as eleições. É constrangedor acordar todo dia com a notícia de um partido.
Partido é um negócio que todo mundo fica louco. Tem mais de 30, não sei que jeito que está a composição hoje por causa das federações, mas um partido político é um lugar onde as pessoas ficam com um síndrome maluca de vamos vender, vamos implodir, vamos tirar o fulano. O Sabará que está aqui, que era secretário do governo Tarcísio, ele experimentou algo no Partido Novo, que a gente acreditou, o Novo é top demais, derrubaram a candidatura dele. Foram desleais com ele. Ele é um cara que veio para cá para trazer essas conexões e trazer essa experiência política de tirar a gente da rua, comprovadamente, 3.500 pessoas com a Arca ainda deu emprego. Ele veio abrir isso, mas eu sinto a dor que ele sentiu, porque tiraram a minha candidatura também. O Silvio Santos, por exemplo, se ele tivesse sido presidente do Brasil, o Brasil ia para outro rumo. Mas a gente ter Lula, ter Dilma, ter um povo que não consegue levar esse país adiante, que não consegue mudar a mentalidade de um povo, a gente está perdendo tempo, há décadas que a gente está envolvido nisso. Então, assim, fica aqui meu registro de indignação. Não vou defender partido político meu não precisa esperar ter cargo em secretaria, nada disso. Nas minhas empresas não tem um parente meu. Vocês que gostam de dar uma investigada aí no período eleitoral. Pedro, você tinha pedido... que você tem utilizado de um processo de porte de droga para acusar o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, né? De um processo de uma pessoa com o mesmo nome dele. Você não é uma pessoa, você não é inocente, você é uma pessoa inteligente, você sabe que se trata de uma outra pessoa e havia inclusive construído uma estratégia para divulgar isso no último debate, perto das eleições. A minha pergunta, candidato, você acha essa estratégia, isso honesto? Se fosse contra você ou contra alguém da sua família, você acharia justo uma estratégia dessa montada de fazer essa associação de uma pessoa? Pedro, onde você viu usando esse processo? Aonde você viu eu usando esse processo? Eu ouvi você fazendo acusações. Fala aí, aonde que você ouviu eu usando o processo? É mentira, então, o processo? Não, eu quero saber eu. Não, quero saber, então, qual que é a prova. É o seguinte, como o Boulos está apavorado e não aparece com o toxicológico, calma que eu estou aqui, eu vou resolver isso aí. Tem uma entrada num hospital, calma que eu falo para todo mundo. Né? Eu acho que a gente está batendo recorde aqui, agradeço todo mundo e faz o M28, tira um print, põe no... Vamos responder a pergunta. Eu estou respondendo. Tem limite a pergunta? Que é Roda Viva? Não, tem limite de tempo a pergunta? Não tem não, você pode responder à vontade, mas agora essa coisa de faz o M no Roda Viva, eu acho que é meio incabível. É a única arma que eu tenho, entendeu? Eu não vou esquecer isso. Mas o senhor está dando uma entrevista num programa que tem 38 anos. Eu estou liderando a pesquisa, estou liderando a pesquisa de intenção de votos por ser a pessoa que usa essa ferramenta. Então vamos lá, o senhor estava respondendo. A resposta foi, eu te perguntei onde eu usei, você viu usando aonde? E aí eu te voltei, cadê a prova então? Eu não usei esse processo, cara. Então, mas eu te perguntei como é que você acusa o candidato. Acho uma publicação minha. Você não tem falado que o acusado ele... Eu vou mostrar o que eu tenho no último debate. Agora, você assistiu o debate ontem? Fiz a pergunta para ele. Por que no último debate? Porque o brasileiro esquece em 2 semanas, Malu. Não dá para usar isso agora. O senhor repete sempre, não vai esquecer. Então, eles estão falando que eu sou um monte de coisa, então tem que segurar. Eu estou jogando, é um jogo. O senhor tem filhos, é casado e se jacta muito da sua família e usa o fato de ser um homem de família. O senhor acha justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando para saber se o senhor tem alguma coisa em relação ao pai dela? Deve ser muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição, alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar as drogas. Ele não se converteu à Assembleia de Deus. Então, que fique claro aos evangélicos que ele não converteu, ele foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, Vera, você me ajudou nisso aí. Não, ele não disse que se converteu, o senhor está criando um outro fato que não tem. Eu queria alguém testificando, você me ajudou, era isso que eu precisava. Eu não ajudei o senhor, só dei um fato, aqui a gente faz isso. Mas de onde você tirou, então, que o Boulos cheira cocaína? Cara, por que ele correu das perguntas todas as vezes? Vocês estão perguntando mais do que ele. Porque se você pesquisar cocaína, eu pulei de paraquedas, eu não preciso responder. Aqui no Brasil? Pelo que o colega trouxe aqui, existe um processo penal de alguém homônimo ao Boulos. Eu quero que você ache eu usando esse processo, eu não usei esse número em lugar nenhum. Mas então de onde você tirou aquele cheiro fala tanto do artigo 138? Cadê o exame? Mas você teve acesso ao exame toxicológico dele? Você pediu, eu levo 3 empresas, se a Tabata fizer, se todo mundo fizer... Mas ninguém precisa fazer exame toxicológico, o senhor está criando... Porque o senhor é que criou isso. Tá certo, então vamos mudar o assunto, realmente acho que é um factoide que não tem importância. Só para fechar um pouquinho, candidato, o senhor tinha falado da questão lá dos comunistas. O presidente Bolsonaro, ele está apoiando o Ricardo Nunes, ele indicou o vice do Ricardo Nunes, que é o Coronel Mello. O governador Tarcísio está fazendo também campanha para o Ricardo Nunes. Eles são comunistas também, presidente Bolsonaro e Tarcísio? É por isso que o eleitorado bolsonarista todo passou para o meu lado. Porque a direita não tem dono, a liberdade não tem dono. A liberdade não é um gado.
apesar da gente mover esse país com agro, que eu também sou do agro, sou fazendeiro, a gente não é gado. Mas eles são comunistas? Eu não sei qual que é o problema do Valdemar estar convencendo o Bolsonaro até hoje. Agora, ele falou com a própria boca. O Nunes não é o meu candidato dos sonhos. E me elogia logo em seguida. Cria um alvoroço. Aí tem que falar alguma coisa. Aí põe um filho 1 para bater, filho 2. A gente se resolveu e está tudo certo. Você pode perceber que depois que eu conversei com todos os cenários, não tem ninguém me atacando mais. Por quê? Porque estava tendo um prejuízo para a figura do Bolsonaro e do movimento de direita. Mas eu não entendi. Isso quer o voto dele mesmo ele sendo comunista? Cara, eu quero o voto do povo. O voto do Bolsonaro é 1. O do povo, eu preciso de 3 milhões de votos. Uma punição contra esses candidatos Zé Ruelas que estão aí.